Boa noite aos irmãos, boa noite à igreja. Mais uma vez um prazer trazer a palavra de Deus a todos e que nessa noite nós possamos abrir a Santa Escritura no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Vamos ler e ouvir a mensagem hoje, que estará do versículo 1 ao versículo 9. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Vamos orar, irmãos, pedindo que Deus abençoe o nosso coração, para que a palavra dele possa se fazer presente em nossa vida. Oremos assim. Senhor Santo Deus, amado Pai, nesse instante, Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, revelada a nós, diante da tua verdade plena, da palavra que o Senhor inspirou através dos séculos e que nos deu como presente da tua revelação, da tua vontade a nós. Senhor, nós não somos nada diante de ti. Por isso que clamamos pelo teu Espírito Santo, ó Pai, para que enraize essa palavra em nossos corações, para que possamos firmemente confiar nas tuas promessas, ó Senhor. Nesse momento, pedimos, Senhor, que abra o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a tua voz. E tudo aquilo, Senhor, que não faz parte da tua palavra, tudo aquilo que é ideia de homens, que foi planejado por homens e não por ti, Senhor, que o Senhor arranque, que o Senhor faça desaparecer, Senhor, e que não crie empecilhos na nossa vida cristã, mas antes que sejamos, ó Santo Deus, transformados pela tua palavra, que sejamos, Senhor, na mais sincera humildade de coração, gratos a ti por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Sê conosco, Senhor, assim nós oramos, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, uma das grandes angústias que o povo de Deus, dentro de nossas igrejas, mesmo sofre, é porque ele desfalece a sua esperança como crente, mesmo estando nas igrejas, o povo de Deus, porque muitas vezes, irmãos, não lembram das promessas do nosso Senhor
E é por isso que muitos de nós padecemos por não lembrar das promessas de Jesus, das promessas que Deus fez e que foram manifestadas pelo poder do Evangelho. E que muitos de nós somos sufocados pelo mundo. Muitos de nós, em termos de força, tentamos oprimir o próximo e o mundo tenta nos oprimir. E por isso, irmãos, que há um sistema no mundo que pensa que pode passar por cima das pessoas. E só assim, passando por cima das pessoas, que poderá dominar. E o lema do mundo, irmãos, está mais para dividir e conquistar. E os objetivos do mundo, que o mundo tem, são objetivos egoístas, objetivos individuais. Muitos por aí têm seus objetivos de cobiça e de ganância. E o povo de Deus peca muito ao esquecer, quase sufocados pelo mundanismo, das promessas de Deus. E mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer uma coisa normal e aquilo que é correto parecer estranho. E muitos de nós, quando sufocados pelo mundanismo, tendo os nossos princípios arraigados em Cristo, até mesmo nós que temos isso, muitas vezes somos sim sufocados pelo mundanismo. E o mundanismo diz que aquilo que nós pensamos e vemos na palavra de Deus que é certo, coloca diante de nós como se isso fosse errado. E muitos de nós somos sufocados com isso. E isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Mas o texto que nós acabamos de ler demonstra as promessas de Deus para o seu povo. E diante de tudo isso, é que muitos de nós, como povo de Deus, estamos débeis, fracos, estamos sufocados. E muitos de nós estamos em crise. E a nossa crise de esperança, mesmo em meio às igrejas, mesmo sentado num banco, domingo após domingo, ouvindo sermão após sermão. Mas nós não podemos deixar de olhar para as promessas de Deus, que Deus sim fez promessas. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas 11, versículo 11 a 13, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, enquanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Meus irmãos, Deus não deixou a igreja de Cristo sem promessas. Não, isso não aconteceu. E nós podemos ver isso, que a igreja, ela não está sem esperança. Muito pelo contrário, a igreja é viva e nela sim há esperança. O único lugar que há esperança. E enquanto o alvo certo da igreja, de nós como crentes, for o Senhor Jesus, nós certamente teremos esperança. E tudo isso que nós vimos é que enquanto o lema do mundo está em dividir e conquistar, o lema de Cristo está mais para unir as partes que foram quebradas em conflito, as partes que caíram em pecado. E Deus, ele está mais interessado em instituir o seu reino, e tudo isso para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado, para que a sua glória, por meio dele, na face de Jesus Cristo,
o seu servo, possa ser revelada de sobremodo mais excelente que qualquer outra coisa nesse mundo. E é por causa disso que tudo vai ser transformado para a glória do Deus que é trino, e aonde a nossa própria adoração a Deus é direcionada, sendo que o próprio Deus é o objeto do nosso culto, é o objeto de nossa adoração. Nós não adoramos falsos ídolos. Se trata, na realidade, a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único, que é direcionada a Ele. E essa promessa que nós acabamos de ler aqui, em Isaías 42, se trata da vinda do Messias. Uma promessa gloriosa da salvação do Israel de Deus. O próprio Deus salvaria o seu Israel. E com certeza, nós estamos falando aqui desse servo, em última instância, a promessa de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Não há outro, em última instância, aqui, sendo mencionado. E o próprio Dr. Martin Lloyd Jones, que foi um pastor da Igreja da Inglaterra, ele disse que em momentos em que ele estava muito debilitado e cansado, porque ele era médico do seu trabalho, em momentos de grande cansaço e angústias, ele encontrou seu refrigério em uma das obras de um puritano que se chamava Richard Sybos, que era a exposição deste texto que nós acabamos de ler, que é traduzido como o caniço ferido. E podemos chamar também de cana quebrada. É sobre isso que nós vamos falar. E como, do mesmo modo que essas promessas avivaram o coração do Dr. Martin Lloyd Jones, elas também são para nós. O povo de Cristo, o povo que precisa olhar para as promessas de Jesus e não se esquecer daquilo que Deus deixou a nós, daquilo que Deus quer que nós nos lembremos. Muitas vezes nós esquecemos isso, irmãos. E nós vemos aqui no livro de Isaías que o livro de Isaías ele é dividido em duas partes. Ele pode ser dividido entre o capítulo 1 até o capítulo 39 e a partir do capítulo 40 até o capítulo 66. Essa é a primeira divisão que nós vemos no livro do profeta Isaías. E aqui nós vemos, irmãos, os cânticos do servo, aquilo que é chamado, os cânticos do servo, que são, pela divisão bíblica, 4 cânticos. E esse que nós acabamos de ler é o primeiro. É o primeiro dos cânticos do servo. E esse maravilhoso servo do Senhor, escolhido por Deus, seria escolhido por uma obra grandiosa, para uma obra grandiosa nesse mundo. Então, a primeira parte do livro de Isaías, como o Velho Testamento contém, exortações, mensagens sobre o castigo divino. Ele revela a condição verdadeira do homem. O homem é corrupto por natureza. E ela também revela a solução que o homem pode encontrar em Deus e aponta para o caminho do Salvador, o caminho daquele que traria redenção ao seu povo. Já na segunda parte, nós vemos o consolo que o povo de Deus pode encontrar no reconhecimento e na esperança de um Salvador. E apresenta de maneira maravilhosa aquilo que nós conhecemos do capítulo 53 de Isaías, o servo sofredor, aquele que viria e sofreria. Então, os primeiros 4 versículos que nós acabamos de ler, nós vemos a apresentação desse servo. A palavra de Deus diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará,
nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E o versículo 1, que diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O versículo 1 descreve a relação que esse servo tem para com Deus. E ele também fala da segurança do seu ministério. O seu ministério não seria um ministério qualquer. Não seria alguém que realizaria uma simples obrinha. Uma simples obra na qual os homens olhariam e esqueceriam. Não, seria muito mais do que isso. E os versículos 5 a 9 falam de como Deus vê esse servo. De modo que o caráter e a natureza de Deus são usados de tal forma a cobrir de majestade esse servo e a amplitude desse ministério que esse servo realizaria, o alcance que esse servo prometido realizaria. E nós podemos ver aqui em primeiro momento que o profeta Isaías está citando o rei Ciro. O rei Ciro foi responsável pela libertação do povo de Israel da Babilônia. E, de primeiro modo, Deus levanta um rei, e esse rei, mesmo ímpio, ele acabou trazendo o povo de Israel cativo. Ele foi um dos libertadores do povo de Israel. E, nessa época, o povo de Israel era escravo na Babilônia. E Deus tinha levantado rei Ciro para o livramento desse povo. Também o povo não necessitava apenas de um livrador temporal. Alguém que fosse libertador, mas fosse finito. Na verdade, além do rei Ciro ser o libertador do povo da escravidão da Babilônia, o povo de Deus precisava de alguém que seria libertador definitivo. Definitivo, que libertasse realmente o povo de Deus, que trouxesse a cabo a promessa de Deus feita a Israel, feita ao seu povo. Não somente nós vamos ver o Israel como nação, mas também o Israel de Deus, o povo eleito que foi chamado, que Deus ao longo da história está, sim, irmãos, juntando um povo para si. E esse povo, ele vem como Cristo sendo o cabeça. Cristo levantando e libertando esse povo das trevas. E ele promulgaria o direito aos gentios também, não somente aos judeus. Os hebreus tinham um libertador chamado Ciro, o rei. Mas nós, como seres humanos pecaminosos que somos, temos um libertador chamado Jesus Cristo. Temos um libertador que cumpriu a aliança de Deus e aquele que leva a termo todas as promessas de Deus. Ele não deixará uma promessa para trás. Isso nós temos que reconhecer, nós temos que dobrar os nossos joelhos, o nosso coração diante de Jesus Cristo, o servo do Senhor. O servo do Senhor é apresentado no versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. E o Senhor Jesus foi eleito e escolhido por Deus para trazer a salvação a esse mundo. O versículo 1 diz que Deus se compraz desse servo. E aonde mesmo que nós vemos isso? Aonde será que Deus se compraz desse servo? Abram comigo em Mateus capítulo 3, vamos ler versículo 13 ao 17. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17.
Diz assim a palavra de Deus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Deus se compraz na vida do seu servo. Deus se compraz porque ele traria o direito. E o direito aqui significa também o juízo. Porque Jesus é justo. E Deus é justo. E ele traria a justiça do Pai. O Filho faria isso. E Deus prediz como, mediante seu servo, a sua ordem ou a sua justiça implica em padrões muito mais elevados, em padrões de santidade, em padrões de verdade divina. E isso é uma predição, irmãos, de que esse servo viria e iria dominar sobre toda a terra. Nós falamos sobre isso em relação ao futuro, mostrando como Deus dominará o mundo. O termo servo aqui é usado para identificar alguém que está submisso à vontade de Deus. E é também usado para designar alguém no qual foi delegada uma autoridade, uma missão. E meus irmãos, esse servo prometido de Deus não agirá sobre a sua própria força. Ele agirá sobre a vontade do Pai, a vontade do próprio Deus. Ele é sustentado por Deus através da sua obra, através de todo o seu ser. E o Espírito de Deus repousaria sobre ele de maneira pura, de maneira satisfatória, de uma maneira que estaria completamente satisfeita quando o Espírito de Deus repousasse sobre ele. Versículo 2, voltamos agora para Isaías, profeta Isaías capítulo 42, verso 2 diz assim: Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus, irmãos, não veio para inserir o seu reino através do domínio e da força. Jesus não veio como alguém exaltado, mas ele veio como alguém humilhado. E bem ao contrário dos muçulmanos, bem ao contrário daquilo que a gente vê na religião islâmica, que através de uma guerra santa, o jihad, eles têm a pretensão de conquistar a terra e instituir a sua religião, a sua falsa religião. Mas Jesus, pelo contrário, Jesus, ele é misericordioso. Jesus, ele está, de fato, preocupado com a terra. Ele está, de fato, preocupado com o homem. Ele é manso e humilde de coração. Jesus não veio para fazer escândalo nas praças. Jesus não veio para impor a sua força. Mas, muito pelo contrário, ele não veio para promover excitações odiosas dos homens. Ele, na realidade, disse que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Jesus era manso, humilde, terno de coração, compadecido pelo próximo, se compadecia de fato. Ele era cheio de mansidão e gentileza, de modo que nós, quando olhamos para ele, ficamos envergonhados, porque mesmo sendo Deus, tendo o seu domínio, todo o poder, ele era manso, humilde, servo,
entregue a Deus. E no versículo 3 diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. A cana quebrada, ou o caniço ferido, nós podemos ver que a referência aqui é aqueles caniços, aquelas canas que provavelmente elas nascem junto ao junco, uma planta chamada junco, que nasce próximo às águas, próximo aos rios. É aquela planta, irmãos, aquela planta frágil, que quando quebrada é jogada no chão e não serve para mais nada. E a não ser que os outros venham e pisem sobre ela. Outras versões da Bíblia falam de cana trilhada, aonde se abrir um trilho, as pessoas pisam e passam por cima dela. Já a torcida ou o pavio que fumega, como é falado no texto, é que antigamente existiam vários pedaços de pano que eram enrolados e hoje nós conhecemos como pavio. Aquilo que nós chamamos hoje de pavio, eles chamavam de torcida, porque são vários pedaços de pano enrolados um ao outro que formavam um pavio e serviam para iluminação, serviam para iluminar. E a palavra diz que ele não apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. E o profeta diz que ele faria isso. Na realidade, o profeta Isaías traz aqui uma ilustração, irmãos, muito tocante, muito maravilhosa. Porque o servo que viria não aniquilaria aqueles que quase perderam a sua fé e aqueles que já estão sem esperança. O Messias não será uma luz brilhando vagamente acesa, nem se mostrará fraco. Versículo 4, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Quer dizer que as coisas e as pessoas que fazem os outros ficarem desencorajados não impedirão o servo de emitir luz, não impedirão o servo de iluminar. Mas, irmãos, onde estão os homens de Deus? Onde estão esses servos que iluminam? Onde estão os verdadeiros homens de Deus? Os homens que intercedem, os homens que misericordiosamente se compadecem um pelo outro, os homens que promulgam o evangelho, que avançam o reino de Deus, confiando nele, confiando nas promessas, que são pastores das famílias. Onde estão esses irmãos, esses homens e mulheres? E o servo não desistirá até que estabeleça na terra o juízo, ou o direito. As terras do mar, aqui, quer dizer toda a terra habitada. O reino de Deus e as pessoas que ali estão não são apenas uma ou duas nações, mas é toda a terra, porque Deus domina sobre tudo. E aguardar aqui significa em uma esperança que resiste, uma esperança forte, uma esperança inabalável. Aqueles que aceitam a vontade do Messias irão sim colocar a sua esperança nele. Não irão colocar a esperança em outras pessoas, mas no próprio Cristo, no próprio Jesus. E eles permanecerão firmes até o fim. E novamente o único Deus verdadeiro é o Senhor Yahvé, que é o que a palavra fala aqui. Ele é identificado, sim, como Criador dos céus e da terra,
Criador de tudo, da terra e de tudo, pessoas, animais, plantas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele estendeu os céus tão facilmente quanto qualquer um de nós estenderíamos, como ali está uma cortina. Isso Ele estendeu os céus. Seu poder é ilimitado, Ele é o único. E Ele dá respiração ao povo, como Ele fez a Adão, e dá vida ao espírito humano, inclusive uma mente, uma disposição ao homem. Já no versículo 6, fala: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Por meio dos seus servos, irmãos, quer coletiva ou individualmente, Deus quer adentrar na masmorra do pecado com a sua luz e iluminar os corações. A masmorra trevosa aqui não é uma figura do exílio, simplesmente, de que o povo de Israel estava preso no exílio, mas sim são as trevas e a escravidão do pecado. É disso que o Salvador liberta, como uso semelhante que Jesus fez da linguagem. Lá em Isaías, vamos ao profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3. Profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1 a 3, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É isso que o servo veio fazer, proclamar uma liberdade. E também o profeta continua exclamando o cântico do servo, que se destina à glória de Deus. E a glória de Deus está em sua capacidade de fazer coisas que ídolos não podem fazer. Somente Deus pode fazer coisas que ídolos não alcançam, que ídolos simplesmente não têm esse poder. Uma vez que somente Deus transcende o cosmos, transcende o universo criado. Deus é maior que o universo, Deus não está no universo, e somente Ele pode dar uma direção a esse mundo. Uma direção totalmente esperançosa para esse mundo, e dizer e decretar como Ele vai fazer isso. Seja este servo que for, e quem for, o seu ministério será uma confirmação de que Deus, cujo caráter é sintetizado no nome Yahvé, cujo é o único Deus e o único Salvador de todos nós. Irmãos, apesar de Ciro, o profeta Isaías e Israel, como nação, serem chamados por Deus aqui no livro para manifestar a sua glória, existe e sempre existiu aquele que é e foi um único povo, o povo da aliança de Deus. Sempre existirá um único povo, o povo que foi chamado por Deus, o povo que verá o Senhor, que foi escolhido para manifestar a sua glória. E esse servo
misericordioso é Jesus Cristo. E é através dele que a cana precisa ser ferida. A cana aqui, como nós vemos, no versículo 3, está quebrada. E esse servo misericordioso precisa, assim, ferir essa cana. Essa cana precisa, assim, ser ferida. O homem pecador precisa ser ferido. Essa cana ferida somos nós, o povo de Deus. E o homem pecador precisa ser preparado para receber o Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, o que nós vimos é que cada um de nós que somos cristãos precisamos passar por aquilo que se chama quebrantamento. Nós precisamos ser feridos. Deus precisa nos ferir. E se você não foi quebrantado por Deus, não foi ferido por Deus, nós podemos dizer e afirmar que provavelmente você não foi salvo. Se você nunca foi ferido por Deus, seu coração nunca esteve quebrantado diante do Senhor pela sua vida pecaminosa, você não foi salvo. Você ainda não é salvo. E isso é uma verdade dura que o próprio profeta nos diz, que toda a revelação de Deus nos fala do pecado do homem. E o coração daquele que foi quebrantado diante de Deus, ele fica sensível quanto ao pecado na nossa vida. E não vendo auxílio em si mesmo, ele corre incansavelmente a Cristo, ao servo. Ele corre incansavelmente ao único que pode salvá-lo, ao único que pode tirar das trevas. E ele sim, corre incansavelmente para Cristo, residindo nele temores e dúvidas latentes, por causa da corrupção que ainda existe nesse mundo. Ele é como um pavio fumegante. Talvez muitos de nós aqui sentimos e vemos, através das nossas práticas, que o fogo que recebemos quando fomos transformados por Jesus, a nossa esperança, o nosso vigor, já esteja se apagando. A nossa esperança já está lá, pequena, como um pavio fumegante, onde o fogo já terminou e agora só uma fumaça sobe, e a fumaça não deixa de subir. E a fumaça está lá, quase extinguindo, quase acabando. E por dúvidas e incertezas como crentes que temos, tudo isso constitui um pobre homem ou mulher que estão angustiados. Não deixaram de ser cristãos, que ainda estão fumegando, que falta pouco para morrerem, mas ainda não morreram. Ainda assim, há esperança. E o Senhor Jesus deu a esses o nome de pobres de espírito, angustiados, aqueles que se angustiam pelos seus pecados. E como disse Richard Sybus, o puritano, na hora da tentação, as consciências apreensivas olham tanto para o problema presente em que estão, que precisam ser incitadas a contemplar a Ele, em quem podem encontrar repouso para suas almas aflitas. Irmãos, nas tentações nós não devemos olhar para outro lugar a não ser Cristo. Ele é o único remédio.
Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele é a verdadeira serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto para que o povo olhasse e fosse curado das suas enfermidades. Nós não necessitamos, em última instância, de milagres temporais. Mas nós necessitamos sim de Cristo, o Salvador eterno, aquele que nos salvaria, aquele que realmente nos conforta em momentos que precisamos. E que conforto é, irmãos, ver o amor do Pai derramado sobre seu Filho, que tanto se apraz nele, que podemos ter a certeza que ele também se agrada em nós, se de fato nós cremos em Cristo. O amor de Deus, irmãos, ele repousa no Cristo inteiro, não num Cristo pela metade, não em alguém falho. E nós devemos, irmãos, abraçar o amor divino e edificar a nossa vida com fé e segurança naquele que é o Salvador das nossas almas, naquele que definitivamente nos salva. E nossa redenção não está fundamentada na concordância de homens, mas está fundamentada no conselho trinitário, no conselho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, tendo um só objetivo na história da redenção: salvar o seu povo para a sua glória. E nesse conselho eterno é que reside o plano da salvação do homem pecador. Nós precisamos, sim, ser canas feridas. É por isso que o sofrimento existe nesse mundo. Mas nós precisamos, sim, ser feridos por Deus. E nós precisamos ser feridos e ser canas quebradas, caniços feridos, porque nós não somos como carvalhos gigantes, fortes. Na realidade, nós somos frágeis. Esse é o homem. Nós precisamos saber o que de fato nós somos. E tudo isso devido ao resto do orgulho que ainda está na nossa natureza pecaminosa e nos leva a vermos a misericórdia de Deus, a viver na dependência de Deus. O apóstolo Pedro foi ferido. Foi ferido quando chorou amargamente. Como ele disse assim: não, Senhor, eu nunca te negaria. Que orgulho. Mas sim, ele chorou amargamente e ele foi ferido por Deus. E esse caniço, até o momento que encontrou sua ferida, tinha uma seiva orgulhosa dentro de si, dizendo: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E nesse meio termo, irmãos, parece que Deus faz toda a história, no sentido de que seus filhos, tenham sim similaridade com ele, Jesus, o primogênito de todos os irmãos, que foi ferido por nós, para que nós possamos reconhecer que de fato nós estamos ligados a ele. E Deus traz homens da natureza pecaminosa a graça, e trará da graça a glória, definitivamente. Cristo, irmãos, não pisará na cana quebrada. Considere o ofício de Cristo. Ele deveria restaurar os contritos. Isaías 61, versículo 1, que nós lemos agora. No seu batismo, o Espírito Santo repousou sobre ele, em forma de pomba, para mostrar que também ele seria gentil, ele seria manso, ele seria terno, ele seria assim um gentil mediador.
Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu coração ficou comovido quando viu o povo como ovelhas que não tinham pastor, como ovelhas que não têm pastor, e Jesus nunca deu as costas àqueles que virão a Ele. Ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Ele os chama, Ele verteu lágrimas, irmãos, por aqueles que até mesmo o açoitaram, aqueles que não reconheceram Ele como Salvador. E Ele se colocou no meio da ira de Deus, entre a ira de Deus e o ser humano pecador, como mediador perfeito, santo, que nós tenhamos um bom consolo através de nosso Senhor. Nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça. É o que diz Hebreus 4,16. Meu irmão, tu estás ferido hoje, Jesus te chama. Tu estás quebrantado, Jesus te chama. A obra dele é que precisa ser feita. Não esconda as tuas feridas de Jesus. Não veja Deus como um vovô bobinho, alguém que você faz comete um pecado, mas ele não vê, aí você pode ludibriá-lo. Não. Nós devemos expor tudo a Ele. Exponha tudo a Jesus. Como você está, venha com fé. Não aceite conselhos de Satanás, conselhos da carne. Venha a Jesus. O anjo proclamou: eis que vos trago boas novas, de grande alegria. Era Jesus que estava vindo. E nenhuma alma totalmente sã, saudável, entrará no reino de Deus. Jesus veio para aqueles que são doentes, aqueles que se quebrantam diante dele. Onde há quebrantamento, irmãos, há salvação. Essa é a mensagem dessa noite. Se você não ouviu nada até agora, lembre-se disso. Onde há quebrantamento, há salvação. Jesus te chama. Vá a Ele com fé, se arrependa dos seus pecados, espere nele. E nenhuma alma saudável entrará no reino de Deus. Você precisa ser ferido. E, irmãos, se Cristo é tão misericordioso que não me quebra deliberadamente ou definitivamente, porque eu quebrarei a mim mesmo? Porque eu chegarei até o ponto de tirar minha vida? Se o próprio Deus não faz isso comigo, se você tem fé em Jesus Cristo, tenha essa esperança, que essa promessa crie raízes em nosso coração. A angústia pode transbordar do seu cálice, mas Jesus não desperdiçará nenhuma gota. Nenhum sofrimento é vão. E isso não é mensagem de autoajuda. Isso não é uma mensagem que vai fazer com que você saia dessa porta cheio de orgulho. Não, isso é promessa de Deus. A promessa de Deus é uma promessa teocêntrica. É Deus revelando a sua glória através do seu povo. Isso diz mais respeito a Deus do que a você, é claro. Mas você pode sim ter esperança. Você não é alguém que está deixado de lado por Jesus, mas alguém que pode sim ser transformado. E não há nenhum sofrimento, por mais angustiante e dilacerador que seja, que Jesus Cristo não possa amparar-te, que Jesus Cristo não possa cuidar-te. Não há nenhum sofrimento que não esteja ao alcance de Jesus, ao seu alcance glorioso, ao seu alcance providente. Jesus é o único caminho para encontrar repouso às almas aflitas.
desamparadas. Venha com confiança ao trono da graça. Que Deus o dê a oportunidade de se achegar a Ele. Que você que ainda não conhece a Cristo, que Deus dê essa graça. O triunfo de Cristo é público, irmãos. Cristo triunfará. Cristo manifestará a sua vitória completamente, pois já manifestou. Ele conquista e age de um modo invisível. A sua igreja é invisível. Por mais que tenhamos também a igreja visível, mas Deus age mansamente. Enquanto o mundo pensa que a igreja está derrotada, a igreja é vitoriosa. A igreja vibra, canta, se alegra. E mantenham, irmãos, seus julgamentos puros e retos diante de Deus. Não despreze o irmão mais fraco, pois o sofrimento faz parte da carreira. Portanto, existem cuidados para que conservemos o nosso julgamento puro e reto. Devemos ter o coração apto, dobrado à palavra de Deus, a viver em uma condição na qual estejamos prontos a morrer. Prontos a morrer, a matar a nós mesmos no nosso orgulho. O sofrimento faz parte da carreira. Devemos ter corações preparados para todo o bem, todo o bom dever do cristão. Devemos beijar o Filho, para que ele não se ire. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que um dia manifestará a sua ira, vá até a Jesus, se achegue a Ele, beije o Filho, para que não pereça. A árvore, ela não cai na última machadada, mas todas as machadadas contribuem para que um dia ela caia, para que um dia ela venha a cair. Portanto, devemos tomar cuidado, beijar o Filho. Que Cristo, irmãos, seja o principal governante de cada família aqui. E em nossa sociedade, é melhor um homem cego ser guiado por Cristo do que um homem que tem vista, mas segue os seus próprios caminhos. Que possamos nos alegrar em Cristo, nosso Rei, o grande servo, que possamos depender dele em todos os momentos de nossa vida, pois ele se compadece dos humildes, dá graça aos arrependidos e nos dá uma nova vida. Ele não pisará na cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, a torcida que fumega. Cristo virá e erguerá o cansado, o abatido, e dará graça além do sofrimento. Enquanto já está dando, ainda o abatido não precisará ficar sem esperanças. Ele virá definitivamente na sua segunda vinda. Que possamos, irmãos, manter as nossas esperanças até lá. Cristo é o servo humilde. Cristo é aquele que não pisará na cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Nós chegamos a Ti para Te pedir graça. Que muitos aqui, Senhor, bombardeados pelas mensagens de autoajuda, de autoestima, já procuram não olhar mais para as Tuas promessas gloriosas,
daquilo que o Senhor estaria fazendo à tua igreja, daquilo que o Senhor transformaria e feriria os nossos corações para que nós possamos amar ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a seguir uma vida reta, pura diante de Ti. E mesmo que sofrimentos venham a nos deixar confusos, a nos deixar abatidos, que possamos lembrar das promessas definitivas de Deus. E que o Senhor levará a termo todas as Tuas promessas. Porque o Senhor não falha. Dê esperança àquele que está sofrendo. Senhor, essa mensagem, Senhor, não é para ímpios, mas para Teus filhos. Teus filhos, sim, podem ter esperança, e aqueles que ainda não Te conhecem, que possam Te conhecer, que o Senhor os dê a graça de serem feitos filhos de Deus, do Senhor, e venham a experimentar das Tuas bênçãos maravilhosas, prometidas, através do Teu santo Evangelho, através da Tua palavra, que penetra o mais profundo pecador, transforma os corações de pedra em corações de carne, os dá uma nova vida, algo a ter sentido, que é o Senhor Jesus, o único sentido da nossa existência, o único sentido da nossa vida. Que possamos olhar para Ele, Senhor, o Cristo, nosso Salvador, o servo enviado por Ti. E possamos, Senhor, ter os nossos corações avivados, transformados. Que possamos nos apegar à Tua palavra. Que mesmo quando a vontade de morrer esteja em nossa porta, possamos lembrar que o Senhor Jesus conhece toda a nossa humanidade, conhece todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, está conosco, pois Ele prometeu que estaria conosco até o fim. A Sua presença gloriosa entre nós, pelo Espírito Santo, é o que nos acompanha, é o que nos leva, é o que nos rege. Por favor, Senhor, ajuda-nos, pois somos fracos. Todo aquele que não tiver ouvidos para ouvir a Tua palavra, que o Senhor também seja glorificado entre nós. Seja o Senhor glorificado e nós, pecadores, humilhados. Nós, pecadores, de volta ao pó, onde realmente merecemos, mas sabemos que há esperança e há um contraste maravilhoso. Ó Senhor, nos dá um coração avivado, nos dá um coração arrependido, um coração dobrado diante da Tua palavra, Senhor. Faça, Senhor, a Tua obra, faça o Teu reino, Senhor, avançar em nós. É o que nós oramos, Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Essa segunda parte do livro do profeta messiânico nos apresenta esse Cristo maravilhoso e as promessas que ele tem deixado para nós. Que o nosso coração esteja sempre quebrantado diante de Deus e que sejamos sempre arrependidos diante do nosso Salvador. Eu convido a igreja, mais uma vez, para ficarmos em pé e cantarmos o hino A Ele a Glória. Porque dele, por ele,
Oremos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos que o Senhor nos proporcionou para estarmos reunidos como igreja, para adorar o teu santo nome, para ouvir a tua palavra. Pedimos ao Pai que a tua palavra se faça presente nas nossas vidas nos demais dias da semana, que o Senhor venha aplicá-las ao nosso coração, de modo que nós possamos te servir melhor na nossa caminhada aqui nessa terra. Pedimos a tua bênção agora com a tua igreja, agora que está reunida. Ao nos despedirmos, que o Senhor esteja nos conduzindo em paz e segurança para nossos lares e nos afazeres durante a semana, que tu esteja com cada um de nós. Também pedimos a tua bênção sobre aqueles que não estão conosco, mas pertencem a esse corpo, que o Senhor esteja abençoando e guardando, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.